falar, o nosso assunto hoje de microcontroladores 1 é a parte de memórias, porém hoje a gente vai falar um pouco das memórias básicas, né? Uma aula mais genérica de memórias. E a aula que vem teremos uma aula de memórias específicas para microcontroladores. Então, objetivos para hoje é a classificação das memórias, estrutura e organização de memórias, tipos de memórias, a evolução delas e a expansão da capacidade de memória. E tem um projeto que é um projetinho legal hoje, que é um relógio binário, tá? Então, vocês vão elaborar hoje um projeto de um relógio binário. Então, quando a gente fala de memórias, então uma definição de memórias são dispositivos que armazenam informações, né? Então, quando a gente fala de memória, é para isso, né? Armazenar informações. De que maneira? Geralmente um código binário, por isso esse item aqui, ó, codificadas digitalmente, né? Então, eu tenho um código, uma sequência de zeros e uns, que com essa sequência de zeros e uns, nós representamos números, letras, caracteres quaisquer, comandos de operações, endereços, ou ainda qualquer outro tipo de dado. Ou seja, eu tenho um circuito que armazena bits sequenciais. Então, eu consigo, com essa combinação de sequências, né, na verdade, essas sequências de bits, eu consigo gerar uma informação, né? Utilização. As memórias encontram seu grande emprego no campo da informática, sendo utilizadas principalmente em computadores, microcontroladores, periféricos. Qualquer sistema embarcado hoje tem memória, né? Então, qualquer circuito que processa uma informação tem que ter memória. Como que é a estrutura geral e a organização de uma memória? Então, eu tenho um bloco aqui, esse retângulo aqui, amarelo, ele está representando uma memória, e eu tenho alguns barramentos importantes aqui para analisar e entender o funcionamento das memórias. Então, o primeiro barramento é o de endereços, ele também é conhecido como address bus. Esse bus aqui, o técnico, ele é barramento, né? Então, é barramento de endereços, o inglês técnico. Responsável pelo endereçamento de um sistema típico com um microprocessador. Então, na verdade, também não é só com um sistema de microprocessador. Então, uma memória ela precisa ter um barramento de endereço onde eu vou colocar o endereço da onde eu quero ir lá gravar dados ou ler dados, né? Então, uma memória ela é dividida, a gente poderia até representar uma memória por gavetas, né? Então, cada gaveta vai ser um endereço, e dentro de cada gaveta eu tenho um barramento de dados onde eu vou, né? Ou gravar dados ou ler dados, né? Aí vai depender do tipo de memória, né? Esse barramento de dados também é chamado data bus. E temos um barramento que gera sinais de controle para a memória. Tá? Então, o barramento de controle são sinais de controle que ao longo desse material aí vocês vão começar a entender alguns desses sinais, né? Observe que o barramento de dados aqui, ele tem seta dos dois lados, significa que ele é um barramento bidirecional, né? Eu posso enviar dados ou ler dados. Todas as memórias são classificadas quanto a esses 4 itens aqui, ó, quanto ao acesso, quanto à volatilidade, quanto à troca de dados, quanto ao tipos de armazenamento. Então, a primeira classificação é o acesso. Esse acesso também é conhecido como tempo de acesso, né? Então, quando a gente fala de tempo de acesso de uma memória, o ideal é que esse tempo seja pequeno, né? Porque se o tempo de acesso for muito grande, vai demorar para que eu consiga ter a informação ou gravar uma informação dessa memória, né? Então, o ideal para ter processamentos rápidos
é possuir tempos de acesso pequenos. Então, o tempo de acesso de uma memória é o tempo necessário, ó, desde a entrada de um endereço até o momento em que a informação apareça na saída. Então, olha só, eu tenho um bloquinho de memória, vocês viram que tem um barramento de endereços e de dados. O que é esse tempo de acesso? Então, vamos pensar num cronômetro. Eu ligo o meu cronômetro no momento que eu coloco o endereço no barramento de endereço. Quando eu obtiver o dado que está naquele endereço, no barramento de dados, eu desligo o meu cronômetro. Aí passou um tempo. Esse tempo é o tempo de acesso, né? Poderia ser também para que eu possa gravar um endereço na memória, um dado na memória, né? Então, para gravar um dado na memória, eu também tenho esse tempo de acesso, porque eu também vou ter que usar o barramento de endereços para escolher qual é a minha gavetinha. E depois, no barramento de dados, eu vou ler os dados que tem nessa gaveta ou eu vou colocar dados nessa gaveta. Aí eu desligo o meu cronômetro. Esse é o nosso tempo de acesso, né? A partir do momento que eu faço o endereçamento e que eu obtenho esses dados ou que eu escrevo os dados. Temos duas maneiras diferentes de fazer esse tipo de acesso. O acesso de sequencial, ele não é muito utilizado mais hoje, né? Porque eu preciso passar por todos os endereços ou todas as localidades para chegar no endereço que eu quero. Vamos supor que eu quero o endereço número 100. Aí você tem que começar lá do 0, ir para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, até chegar no 100, né? Então, esse tipo de acesso, ele é muito conhecido antigamente com fita, né? Então, fita magnética não tem como você chegar lá no ponto, né, que você quer dessas informações. Então, eu tenho que rodar, né, a fita até chegar no endereço que eu quero. Ou seja, eu vou passar por todos os endereços até que chegue o meu. Já o acesso aleatório, nós já usamos circuitos digitais, né? Então, eu coloco o endereço, eu já vou direto naquele endereço. Eu não preciso passar por todos os endereços, né? Então, eu tenho já agora um circuito digital. Exemplo, memória RAM. Quanto à volatilidade, então nós temos memórias que são voláteis e memórias que são não voláteis. O que é uma memória volátil? É uma memória que, se eu desligar a alimentação do circuito dessa memória, os dados que estão sendo armazenados nessa memória, eles desaparecem. Então, eu vou perder as informações armazenadas lá, né? Então, eu preciso manter energia no meu circuito para esse tipo de memória. Exemplo, a memória RAM. A memória RAM tem essa característica. As memórias não voláteis, então é o que o nome está dizendo, eu não vou perder os dados, mesmo que eu desligue a alimentação do meu circuito. Então é o caso das nossas memórias, tipo flash, né, o pendrive, né? Então o pendrive de vocês desligam ele do computador, os dados ficam salvos nele, né? Então é um tipo de memória que eu não perco essas informações, né? Tipo, memórias magnéticas também têm essa característica, né? Memórias eletrônicas, tipo ROM, EPROM, também têm essas características aí, de mesmo sem alimentação, eu não vou perder os dados. Agora, eu posso ter uma memória do tipo RAM e manter as informações com uma bateria lá. Aí a característica desse conjunto da bateria com a memória RAM se torna uma memória não volátil, porque eu não vou perder também os dados, porque eu tenho uma bateria mantendo, né, as informações nela. Quanto à troca de dados, né? Então, a terceira classificação é troca de dados. Então, as memórias, elas podem ser escritas, né? Então, eu posso ter a escrita nela e a leitura dela, né? Eu posso escrever ou ler. Exemplo desse tipo de memória é a memória RAM. Então, a memória RAM, ela tem que ter aquele barramento bidirecional, porque ora eu escrevo, ora eu leio. Agora, tem memórias que eu só leio, né? Então, as informações, ou elas ficam fixas, né? E eu não posso mudar essas informações. Então, são memórias do tipo ROM.
Esse ROM vem do Read Only Memory, né? Memória somente de leitura. Um CD, né? Um DVD tem essa característica, né? Então, eu só leio dados nela. Agora, se for um CD-RW, aí já não, né? O CD-RW eu consigo gravar também nela, né? Agora, se for só um CD-R, R de read, aí eu só leio. A quarta classificação é quanto ao tipo de armazenamento. Então, nós temos tipos estáticas e dinâmicas. Então, as estáticas, uma vez inserido o dado numa dada localidade, este lá permanece, né? Então, o próprio nome está dizendo, é estático, é um tipo estático. Agora, nós temos as dinâmicas. Então, necessitamos inserir a informação de tempos em tempos. Por que isso aqui? Características construtivas, né? Então, a célula de memória, ela é baseada em algum tipo de energia, em algum tipo de carga elétrica que ela se perde com o tempo. Exemplo, um capacitor, né? Então, os elementos capacitivos, eles armazenam a minha carga, mas não permanentemente, né? Então, as memórias do tipo dinâmica, elas têm elementos internos que perdem essas informações depois de um determinado tempo. Quanto à quantidade de dados, nós usamos a notação N maiúsculo por Mzinho, M minúsculo, né? Então, o N maiúsculo, olha só, ele indica o número de localidades que eu tenho, o número de gavetinhas. O Mzinho indica o número de bits da informação armazenada por localidade, ou seja, ele indica o tamanho da minha gaveta, quantos bits eu consigo colocar em cada gaveta. Por isso que, nesses exemplos, ó, uma memória 32 por 8 significa o quê? Que eu tenho 32 gavetas ou 32 localidades, e em cada localidade, 8 bits. A de 128 por 8, eu tenho 128 gavetas, e em cada gaveta, 8 bits. 1K por 4. Né? Aqui, 4 bits é um nibble, né? Então, é uma notação mais antiga essa aqui, né? São memórias, inclusive, antigas, essas aqui. Mas eu teria 1K de localidades, lembrando que esse K não é 1000, é 1024. E, em cada localidade, 4 bits. O 64K por 8 significa que eu tenho 64 vezes 1024 de localidades, em cada localidade, 8 bits. 2 mega. 1 mega também não vale 1 milhão, né? Então, ele tem uns quebrados lá. 1 milhão, já vamos ver o valor exato aqui desse mega aqui. Então, eu tenho 2 milhões aqui, arredondando, né, para 2 milhões, mas é um pouquinho mais, de localidades. Em cada localidade, 16 bits. E observem que o Nzinho, né, quando eu tenho o endereçamento é a base 2, porque ele trabalha com o sistema binário, elevado a N. N é o número de fios que eu preciso para gerar o endereçamento. Então, vamos pensar no seguinte, para 32 localidades, quantos fios eu preciso? Então, vamos pensar o seguinte, se eu tiver um fio, eu tenho só o 0 e 1. Se eu tiver 2 fios, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. 4 combinações. Se eu tiver 3 fios, 8. 4 fios, 16. 5 fios, eu tenho 32 combinações. Né? Com 5 fios, eu tenho 32 combinações, que são as combinações de endereço, né? E o que é 32? 2 elevado a 5, né? 2 elevado ao nzinho, que é o número de fios, 5 fios, eu vou ter como endereçar 32 gavetas, né? Ou 32 localidades, tá?
Por isso que o Nzinho vai representar esse número de fios que eu preciso para fazer o endereçamento. Então, olha só, o quilo é 1024, 2 elevado à décima. O mega é 1.048.576, né? 2 elevado a 20. Então, se eu tenho uma memória de 64K por 8, significa que eu tenho 64 vezes 1024, que dá um total de 65.536 gavetas ou localidades. E em cada gaveta dessa, eu tenho 8 bits ou 1 byte. E eu vou precisar 16 fios para fazer esse endereçamento, porque se vocês fizerem 2 elevado a 16, dá esse valor aqui, né? 2 elevado a 16. 2 mega por 16. O que é isso? Né? É uma memória que possui 2.097.152 localidades. Cada localidade nós teremos 2 bytes ou 16 bits. E eu vou precisar de 21 terminais para fazer o endereçamento, porque esse número aqui, ó, é 2 elevado a 21. Esse número de 2.097.152. E quando eu falo de capacidade de memória, significa a quantidade de bits que aquela memória armazena. Então, é só fazer o produto N maiúsculo por Mzinho. Que conta é essa aqui? Exemplo, 1K por 4. Essa memória de 1K por 4 é 1.001 vezes o K, que é 1024, vezes 4 bits. Então, ela vai ter um total de 4.096 bits de capacidade, né? Então, quando a gente fala de capacidade de memória, é o número total de bits que essa memória armazena. Palavra de endereço e mapeamento de memória. Então, no mapeamento de memória, nós temos as palavras de endereço. Então, quando a gente fala de palavra de endereço, é um conjunto de níveis lógicos ou bits necessários para fazer esse endereçamento de uma determinada localidade de memória para o acesso ao dado desse endereço. E quando a gente fala do mapeamento da memória, é uma tabela estruturada com esses endereços e dados armazenados. Exemplo de mapeamento de memória. Então, aqui nós temos uma tabela de mapeamento de memória, onde a primeira coluna, ela me dá todos os endereços ou todas as localidades usando o sistema binário. Então, é uma memória de 256 localidades, significa que eu preciso 8 bits, 8 fios, ou 8 bits, 2 elevado a 8, né? Eu vou ter esses 256. Eu tenho uma coluna que representa também esses endereços do sistema hexa, que às vezes é melhor, né, a gente entender o sistema hexa do que uma sequência de bits. Fica mais fácil, né? Essa tabela ela começa no endereço 0 e termina no FF, que é uma sequência de 8 uns, que é o 255 aqui, né? Então, começa no endereço 0, aqui é a localidade 0, e vai até a localidade 255. E em cada localidade dessa eu vou ter um conteúdo, né? Aí eu vou ter um conteúdo em função do Mzinho dessa memória, ou seja, essa aqui é 8, não é 8, ela é 256 por Mzinho. O Mzinho é a quantidade de bits em cada localidade. Isso aí vai depender, né, do tipo da memória. Essa tabela é usada para a gente gravar, né? Então, gravar uma memória. Quando a gente gera aquele código executável pelo compilador microC, aquele código executável ele tem endereços e tem conteúdos que vão ser salvos em cada endereço da memória flash do microcontrolador. Então, quem já usou ou utiliza, ou futuramente vai utilizar um gravador de memória, vai precisar de uma estrutura de dados com essa característica de mapeamento de memória. Porque o gravador ele vai ler uma tabela como essa,
e vai para cada endereço, vai colocar o conteúdo que você determinou. Então, olha só, uma memória com 256 localidades, ela precisa de 8 fios para fazer o endereçamento, que são esses aqui, ó, do A0 ao A7, né? Porque 2 elevado a 256 dá 2 elevado a 8 dá 256. E essa memória, ela tem uma capacidade por localidade de 8 bits, porque ó, eu tenho do D0 ao D7, né? Então, cada localidade tem 8 bits. Por isso que essa é uma memória de 256 por 8. Agora vamos falar um pouquinho, né, da evolução das memórias. Então, nós temos aqui a memória do tipo ROM, que significa Read Only Memory, né? Memória apenas de leitura. Trata-se de um tipo de memória cuja principal característica é poder ser lida, mas não modificada. Ela se caracteriza por reter a informação mesmo quando há falta de energia. Esta característica denominamos retentividade, ou seja, ela é não volátil. Característica principal, permitir somente a leitura dos dados, o acesso é do tipo aleatório, não é sequencial, né? É aleatório porque é uma memória eletrônica. São não voláteis, não perdem os dados armazenados, mesmo desligando, né, a alimentação, e aplicações, armazenamento de programas e sistemas operacionais em computadores e outros sistemas digitais, ou seja, a memória que a gente grava o código executável, ela tem que ter uma característica de memória ROM. Não necessariamente que é essa ROM aí. Mas ela tem que ter essa característica. Então, a memória ROM, ela possui, agora começou a aparecer aqui um sinalzinho de controle. Então, eu tenho barramento de endereços, de controle de dados. Observem que eu só faço leitura nela, eu não posso escrever. Começou a aparecer um sinal aqui que chama Chip Select ou CE, Chip Enable. Os dois têm a mesma função, que é habilitar essa memória. Por que eu habilito ela? Porque em um conjunto de... Quando a gente fala a memória do computador, não é um único chip. São vários chips, né? Então, eu tenho vários bloquinhos de memória, onde cada bloquinho desse está ligado em um barramento comum a todos eles, né? Então, eu teria aqui um barramento aqui embaixo e uma ligação comum em todos esses barramentos. Então, é um barramento para vários chips de memória. E a função desse CS é justamente eu ligar a memória que eu quero utilizar no barramento. Né? Então, a maioria dos circuitos que utilizam barramentos compartilhados tem um sinal desse aqui, que habilita, né? Eu habilito o chip que eu quero utilizar no barramento compartilhado. É essa a característica desse sinal. E observe que ele é barrado porque o 0 que ativa ele, né? Então, eu habilito ele com nível 0. E como é que funciona uma memória dessa, do tipo ROM? Então, ela tem uma matriz de linhas e colunas, onde cada linha dessa é um endereço. Né? Cada linha dessa aqui é um endereço. E para cada endereço desse, observe que eu tenho, ou eu tenho diodo, ou eu não tenho diodo. Significa o quê? O meu barramento de dados está aqui embaixo. Quando eu coloco o nível alto, vamos supor que eu estou usando esse endereço aqui de cima. Então, o endereço está aqui, ó, A1 e A0. Quando eu coloco 0, 0 no barramento de endereços, eu coloco o nível alto aqui em cima. Isso aí vai fazer com que o D7 tenha 0, isso se o Chip Select estiver habilitado. Né? O Chip Select tem que estar com 0, por quê? Eu tenho aqui um
um símbolo de um tri-state. Esse tri-state ele coloca em alta impedância o barramento quando ele está em nível alto, o sinal do chip select. Quando ele estiver em nível baixo, que é o 0, ele liga esse barramento, né, dos dados ao barramento de dados. Então, observe que essa primeira coluna é 0, a informação. A segunda coluna também é 0. A terceira coluna também é 0. Agora, a quarta coluna, observe, tem esse diodo aqui, ó. Esse diodo já vai colocar nível alto no D4. Depois tem um outro diodo, nível alto no D3. Um outro diodo, nível alto no D2. Um outro diodo, nível alto no D1. E o D0 não tem o diodo, então é 0. Então, se eu selecionar o endereço 00, colocar nível 0 no chip select para habilitar ele, eu vou ter no barramento de dados essa informação aqui. Então, aqui nós temos a tabela completa para todos os endereços dessa memória. Essa memória é uma memória que possui 2 linhas de endereçamento. Então, eu tenho 4 endereços, é o N maiúsculo. Por quanto que eu tenho de dados? 8. Então, essa é uma memória de 4 por 8. 8 bits em cada endereço, né? Então, é uma memória de 4 por 8 essa aqui. Então, no endereço 00, com o chip select em 0, eu vou ter aquela informação que nós analisamos no slide anterior. Se eu colocar o endereço 01, eu vou habilitar essa linha de endereço. Aí vai mudar o meu barramento de dados. Aí nós teremos essas informações no barramento de dados. Se eu colocar 10, eu vou habilitar essa linha aqui, ó. O barramento, né, no endereçamento, eu vou ter esse nível alto para o endereçamento dessa linha. Aí eu vou ter no barramento de dados essas outras informações. É só ir seguindo onde o diodo der continuidade, eu vou ter nível alto. Onde não tiver diodo, eu tenho nível baixo. 1 é essa última combinação aqui, né? Essa última linha de endereço. A minha última localidade. Aí eu vou ter essas informações aqui. Se eu colocar o chip select em nível alto, eu coloco em alta impedância o meu barramento de dados. Aí, tudo X aqui. Eu desconheço essa informação porque o barramento foi para nível alto. Foi para alta impedância, né? Não para nível alto. Foi para alta impedância o barramento de dados dessa memória. E no Multisim não, no Proteus, nós temos esse circuito aqui para fazer uma demonstração. Então, está aqui ó, o nosso circuito de memória. Então, vou iniciar aqui a simulação. Então, observem que eu tenho aqui o chip select. Ele está em nível alto, significa, olha aqui o que aconteceu com o barramento de dados. Está tudo em interrogação. Esse quadradinho é uma ferramenta de debug do Proteus, que ele vai me dizer o nível lógico aqui que eu tenho. Observem a linha dos endereços. Olha só, no endereço 00, eu tenho essa linha em nível alto. Se eu colocar 01, ó, observem que a segunda linha foi para nível alto, as outras nível 0. Se eu colocar 10, ó, observem que a terceira linha de endereços que foi para nível alto. Se eu colocar 11, a última linha que foi para nível alto. E olha só, no barramento de dados, nós não temos ainda nenhuma informação. Por quê? Porque o chip select está em nível 1. Quando eu coloco ele em nível 0, olha só, o meu barramento de dados é carregado com a informação que eu tenho das minhas células aqui de diodo. Onde tem diodo é nível alto, onde não tem diodo é nível baixo. Eu tenho aqui em cima resistores de pull-up, ó. Os resistores de pull-up estão ligados aqui, ó, no GND para garantir o nível 0 aqui. Se eu mudar o endereço, ó, vamos colocar o endereço 10. Olha lá, mudou as informações do barramento de dados. Se eu colocar 01, olha lá, mudou novamente. Então, é esse endereço que eu estou usando.
Se eu colocar 0, 0, olha só, eu tenho essas informações aqui no barramento de dados. Então, é um circuitinho bem legal aí, quem quiser montar, interessante para entender o funcionamento de memórias digitais, né? Porque isso aqui é uma memória digital e é uma memória ROM. A construção dessa memória, ela já é feita com esses diodos em função da tabela de mapeamento de memória. Então, o fabricante, você vai lá pedir para o fabricante programar memórias ROM, ele cria uma máscara e já monta todos os circuitos com essas características. Eu não consigo mudar mais das memórias do tipo ROM. Voltando aqui para o nosso material. Então, agora nós temos uma memória que, olha só, apareceu o P. Ficou P-ROM ou PROM. Esse P é de programável, né? E continua o ROM de Read Only Memory. Então, é uma memória que agora eu programo ela, né? Então, ela utiliza transistores bipolares. Elas estão obsoletas, essas memórias, né? A programação dela, após a programação, ela se torna uma ROM. O princípio básico dessa programação é o armazenamento de dados em uma PROM, é o de destruir, através de nível de tensão conveniente, especificado pelo fabricante, as pequenas ligações semicondutoras existentes internamente nas localidades onde se quer armazenar palavra de dados, conforme endereçamento feito. Ela é também do tipo não volátil e acesso aleatório, ou seja, essa memória, ela tem a matriz com todos os diodos. Então, o fabricante te vende ela com todos os diodos. Aí você programa ela. De que maneira? Queimando os diodos que você quer ter que tenha nível lógico. 0. Se você quer que tenha nível lógico 0, você queima o diodo, né? Então, eu tenho como, o diodo ele vem com um fusível. Então, através de nível de tensão, você queima essa ligação semicondutora e nessa matriz, onde ela estiver queimada, nesse barramento vertical, que vai ser o barramento de dados dela, você vai ter nível lógico 0. Onde você quer nível lógico 1, você não queima a ligação semicondutora, né, que pode ser um diodo, pode ser tecnologia TTL, pode ser tecnologia MOS, né? Então depende da tecnologia que é feita para essa memória. Queimou, já era, não dá para fazer novamente essa ligação. Por isso que eu gravo apenas uma vez essa memória aí, né? E aí que veio aquela história de quando a pessoa está muito cansativa, né? Geralmente a gente fala, ele está queimando memória aí, né? Está pensando muito, está queimando memória. É daí que veio o termo, né, de queimar memória, né, que antigamente era assim para esse tipo de memória. Existe a Masked ROM, né? Então, nesse tipo de ROM, os dados são inseridos durante o processo de fabricação através de uma máscara. Então, o fabricante vai criar uma máscara e vai colocar as ligações semicondutoras na matriz conforme tabelas de endereçamento. Né? Aí a tabela de endereçamento que você fornece para o fabricante, ele vai gerar o nível alto, o nível baixo, no barramento de dados, tendo ou não a ligação semicondutora dessa matriz. Aí veio a evolução, olha só, apareceu agora o E e o P, né? EP, erasable, ou seja, eu posso apagar, né? Eu posso programar e apagar uma memória apenas de leitura. Agora, esse tipo de memória, como é que eu apago ela? Então, é uma característica de luz, né, ultravioleta, né? Então, a luz ultravioleta penetra o gate dos MOSFETs, enterrado na estrutura polissilício, e expulsa os elétrons aprisionados, restaurando o conteúdo inicial do bit, ou seja, o bit 1. Então, eu consigo, através da luz ultravioleta, restaurar aquela ligação semicondutora, mantendo o nível alto. Assim
O apagamento da memória é sempre total. Então, esse tipo aqui, quando eu apago, é total, né? Então, não tem como eu apagar blocos ou alguns endereços de memória. Eu tenho que apagar tudo. Vantagem, pode ser normalmente apagadas mediante banho de luz ultravioleta. Então, tem um apagador de memória EEPROM, é uma gavetinha, que tem um timer que liga a luz ultravioleta, aí você deixa de 15 a 50 minutos, ela apaga, aí depende da memória. Também conhecidas como UV-PROM, ultravioleta PROM. Após a programação, ela se torna uma ROM, né? Normal. Essa memória EEPROM, ela geralmente vocês vão identificar ela por uma janelinha. Claro que essa janelinha vai ter uma etiqueta em cima, então eu tenho que ir tirando a etiqueta, vocês vão visualizar uma janela. Essa janela, né, o ideal é manter ela fechada, porque a luz ultravioleta ela está presente em menor quantidade em luzes ambiente, luz solar, né? Então eu não posso deixar também essa janela aberta, porque com o tempo eu posso perder as informações dela. Observem que aqui nós temos um barramento de endereços que é do A0 ao A10. Então são 11, né, endereços. E com 11 endereços, nós temos 2K, né? 2K de gavetinhas de localidades. O barramento de dados vai do D0 ao D7, né? Então, ele tem 8. Então, em cada gavetinha eu tenho 8 bits, ou 1 byte. Nós temos lá aquele sinal de habilitar a pastilha, né? O chip enable. Temos agora mais sinais de controle, tipo OE, barrado. Habilita saída, ou seja, Output Enable. Então, é a habilitação da saída de dados, eu preciso colocar em nível baixo esse pino aqui, OE. Temos o pino de programação, PGM, porque depois que eu apago, eu quero programar ela. Aí eu vou usar o pino de programação, colocar ele em nível baixo e vou aplicar a tensão de programação aqui para essa memória. Existe uma tensão de programação para que eu consiga fazer a programação dela novamente após o apagamento. Aqui nós temos, né, imagens dessa memória EEPROM, a janela dela aqui aberta, né? Aqui também. E aqui a gavetinha, né, que tem uma luz ultravioleta dentro, tem um timerzinho aqui que ele vai te avisar, né, o tempo. E aqui na gavetinha você coloca as memórias aqui dentro, fecha a gaveta, liga, e o timer te avisa quando der o tempo. E aí, mais uma evolução. Observe que agora, separando aqui o ROM, temos o EEPROM, ou E ao quadrado, ou E2PROM, né? Então, é uma memória que eu faço o apagamento, ó, erasable, porém de uma maneira elétrica. Eu não preciso mais da luz ultravioleta para fazer o apagamento dela. E aí eu programo ela, claro, novamente, com os valores que eu quero. Então, é o avanço tecnológico em relação às EEPROMs. Permitem que o apagamento dos dados seja feito eletricamente e isoladamente por palavra de dados, sem a necessidade de reprogramar toda essa memória. Lembrando que a EEPROM eu apago tudo. Com o seu surgimento, tornou-se possível a programação da memória dentro do próprio circuito, dispensando dispositivos externos de programação e de apagamento. É o que vocês fazem com o pendrive, né? Então, o pendrive você não precisa programar ele, né? Você já faz automaticamente, né, o apagamento e a nova informação que você quer ter nele lá, né, de arquivos armazenados. Então, essa memória EEPROM, nesse caso aqui, nós temos de endereços 13 linhas, de saída 8, né? Temos o Output Enable, temos um outro pino de controle aqui, ó, que é a habilitação de escrita, Write Enable, né? Então, com nível 0, eu escrevo.
Para escrever, claro, eu tenho que pôr o endereço da onde eu quero escrever o determinado dado, né? Então tem essa sequência aí. Temos memórias EEPROM muito utilizadas em sistemas embarcados do tipo serial. Então, é uma memória que eu mando as informações serialmente, né? E é o que acontece também com o pendrive, né? Então, o pendrive de vocês, apesar da alta capacidade, não tem no máximo 4 terminaizinhos lá, né? No pendrive. Como é que eu ponho os endereços? Através de códigos seriais. Então, você vai mandando bit a bit, né, para formar o endereço e depois bit a bit para o dado, né? Mas é muito rápido isso aí, né? Uma programação muito rápida. Aqui nós temos exemplos típicos para sistemas embarcados, a 24C02 e a 24C04, né? A 02 é de 2K por 8 e a 04 é de 4K por 8 bits, né? Cada localidade. Temos também as memórias do tipo OTP, né? Então, são memórias que uma vantagem delas é o preço, elas são memórias baratas, mas eu programo elas apenas uma vez. Programou uma vez, já era, não dá para reprogramar. Então, não serve para protótipos, né? Você quer montar protótipo, tá toda hora, né, gravando dados nela, não dá. Ela só funciona a gravação uma vez. E aí, depois que gravou, ela vira, né, a nossa EEPROM sem a janelinha de cristal dela, aí, porque não dá mais para apagar ela. E aí a evolução veio da flash, né? Então, os microcontroladores que são utilizados para prototipagem, geralmente a gente usa a memória flash porque você quer fazer protótipos, testar esses protótipos, mudar parâmetros, né? E não só isso, você quer fazer também atualizações. Então, memória flash não é só para prototipagem também, né? É para fazer atualização. Hoje vocês compram equipamentos que às vezes vocês recebem avisos de atualizações, né? Desses equipamentos. Então, tem que ter uma memória que você consegue apagar ela e reprogramar. Então, a flash é um tipo de ROM programável e apagável eletricamente, porém em blocos, não em bytes. Utiliza uma tecnologia construtiva que permite sua programação em velocidade muito alta, né? Daí o nome flash, e com alta capacidade de armazenamento, né? É um dispositivo de armazenamento confiável, não volátil, de boa relação custo-benefício, e que possui características de leituras da EEPROM e SRAM, que a gente vai falar um pouquinho dessa Static RAM já. Porém, quando aplica-se 12 volts sobre o dispositivo, este pode ser gravado com base em bytes. No nosso caso, para sisteminhas embarcados, utilizando o TTL, né, nós utilizamos a flash de 5 volts. Então, esses dispositivos foram projetados para serem programados dentro de sistema padrão de 5 volts, que é o nosso USB. Outra característica é que o fabricante ele dá garantias para 100 mil ciclos de apagamento e gravação, né? Então, as memórias do tipo flash têm garantias de 100 mil ciclos de apagamento e gravação. Não significa que deu 100.001 já vai ter problema, não. Isso aí é por bloco também, né? Cada bloco pode ter esses 100 mil ciclos. Então, a memória flash, hoje em dia, também é muito comum vocês usarem para HDs estáticos, né? Que é o SSD, Static Disk, né? Os SSDs são memórias do tipo flash, mas com a função de hard disk. O hard disk tradicional ele é mecânico, com discos magnéticos, né? Os tempos de acesso são grandes, né? Desses HDs. Uma queda pode danificar, né, o equipamento, os dados que tem armazenados lá. Já nesse tipo de memória SSD, nós temos características de tempo de acesso pequeno, ou seja, uma memória muito rápida, consumo baixíssimo de energia dessa memória. Então, se é um dispositivo que trabalha com bateria, a bateria vai durar muito mais tempo, né? Vai carregar o sistema operacional mais rápido
Em uma queda não tem problema, porque nós não temos nenhuma estrutura mecânica dentro dessa memória, é só circuito digital. As memórias do tipo seriais, né, nós já falamos dela, mas elas são utilizadas também com sisteminhas embarcados com a comunicação I2C, né? Então, todo sistema embarcado, a maioria, né, dos microcontroladores, tem comunicação I2C. É uma comunicação de 2 fios, né? E nesses 2 fios você consegue enviar e receber dados. Por isso que eu consigo trabalhar com 2K, com 4K, né, por 8, né? E tem também interfaces SPI, que trabalha com um fio, né, para fazer o envio e o recebimento de dados também com um fio. É outra tecnologia de comunicação que também está presente em todos os microcontroladores. A memória RAM, né, ela vem do nome, né, é memória de acesso aleatório, né, então trata-se de uma nomenclatura pouco adequada, uma vez que as ROMs também têm acesso aleatório. Melhor seria designá-las por memória de leitura e escrita, porém, por questões históricas, né, foi mantido o nome dela, né? E no início, nós tínhamos memórias sequenciais, aí veio a RAM como memória aleatória. E as memórias RAMs, elas são voláteis. Se eu desligo a energia, a alimentação delas, eu vou perder essas informações. São utilizadas principalmente para armazenamento de variáveis, podendo também ser usadas para o armazenamento de programas, aplicativos ou de sistemas nos computadores pessoais. As memórias RAM são divididas em estáticas e dinâmicas. Então, a SRAM, né, S de static, né, então é a RAM estática, elas trabalham com tecnologia de célula de memória, o flip-flop. Né? Então, o flip-flop é feito com transistores, e com os transistores, nós temos as células, geralmente é célula tipo D, D de dado, né, o flip-flop tipo D. Características, velocidade de acesso, né, grande velocidade, não necessita do refresh, que é aquele ciclo de recarregamento dela, porque o flip-flop, ele mantém as informações lá, claro, enquanto tem alimentação, não preciso estar recarregando ele constantemente. Capacidade de armazenamento relativamente baixa. Hoje em dia, né, ela não é tão baixa assim, porque houve a evolução também das memórias, né, o preço delas também caíram. Consumo de potência é alto comparados com a dinâmica, né? Aqui também nós temos essa comparação com a dinâmica, com a memória do tipo dinâmica, que a gente já vai falar dela. O custo por byte, ele é mais alto, né, dessa memória, porém, com o avanço da tecnologia, esse custo tende a diminuir e está diminuindo, né? Esse custo aí de byte, né? Em relação à memória estática e RAM. Agora, a dinâmica, né? Que é o DRAM, então, neste tipo, o elemento de armazenamento, olha só, é um capacitor. Então, a célula que armazena os dados é um capacitor. Característica dos MOSFETs. Principais características, né? Velocidade de acesso, ela não é tão alta, porque tem aquele tempo, né, de carga também desse capacitor, né, comparado com uma que usa célula de flip-flop. Como eu tenho o armazenamento de carga nela, eu tenho que gerar ciclos de recuperação, que são os refresh. Constantemente eu preciso, para manter os dados nela, recarregar esses dados. Capacidade de armazenamento alta, consumo de potência baixo. Então, o bloco que representa uma memória RAM, agora nós temos um barramento que ele é bidirecional, barramento de dados. Aí entra o R barra W barrado, né? Significa read, write. E por que R e o W que é barrado? Porque ou eu tenho escrita ou eu tenho leitura nesse mesmo pino. Se eu colocar 0, é escrita. Se eu colocar 1, é leitura. Né? Então, esse aqui que comanda se eu vou escrever
ou se eu vou ler dados dela. Claro que sempre fazendo endereçamento, né, na gaveta que eu quero esses dados aí, tanto ler quanto escrever. Essas memórias RAM, elas geralmente têm essas características de pente, né, de memória, porque nós temos vários CIs, né, ó, dessas memórias. Temos barramentos que são compartilhados, por isso que aqui é um típico uso, né, daquele sinalzinho de controle CS, né, Chip Select ou Chip Enable, né, porque eu tenho um barramento comum para vários seisinhos de memória nela, né? Então, eu consigo, em um único pente, aí, ter uma capacidade bem alta de memória. E quando a gente analisa um circuito de uma memória RAM, nós enxergamos o mesmo circuito lá que eu demonstrei com o diodo, porém agora nós não temos mais o diodo. Nós temos uma célula de flip-flop tipo D. Observe que essa célula ela tem a seleção dela, para habilitar ela. Temos a saída D, que gera aqui os barramentos. Ó. Né? Essa aqui é de 4 bits de barramento de dados. Temos o sinal de read e write. E temos o endereçamento. Então, essa aqui nós temos também o A0 e o A1, gerando 4 endereços. Temos o chip select aqui, ó. O chip select ele já bloqueia a linha do endereço, porque a linha do endereço aqui habilita a célula D. E a célula D, eu vou gravar um dado nela ou eu vou ler esse dado dela, porque esse barramento aqui é bidirecional. Então, aqui nós temos uma memória de 4 endereços e de barramento de dados 4 também, por isso que ela é 4x4. Essa memória aqui. Eu posso também expandir memórias. Então, observem aqui que eu tenho duas memórias, 2 chips. Uma memória RAM 1 e uma memória RAM 2. Então, cada memória RAM dessa aqui, ela possui, ó, 8 endereços. Aqui tá, ó, o endereço está do lado direito, tá? Então, se tem 8 endereços, cada memória dessa tem 256, né, localidades. E olha só, cada memória dessa tem 4 bits. Né? Então, esse tipo de ligação, quando eu liguei em paralelo os barramentos dessas duas, significa que quando eu endereçar, quando eu colocar um endereço da memória RAM 1, eu vou ter o mesmo endereço na memória RAM 2. E para dado, eu vou ter a memória RAM 1 com a parte high, os meus dados, e a RAM 2 com a parte low dos dados. Então, eu tenho 4 bits low e 4 high. Então, esse tipo de ligação transforma esse bloco aqui em uma memória de 256 por 8. Né? Então, eu vou ter com esse tipo de ligação uma memória total representada por esse bloco de 256 localidades, porém com 8 bits. Cada localidade dando um total de 2048 bits. Aqui tem um exemplo para armazenar dados numa memória RAM, né? Então eu tenho aqui, ó, o dado que eu quero armazenar aqui no barramento de dados. É esse aqui, 28. 16 é que é em hexadecimal, tá? Esse 28, ele representa essa sequência aqui na base 2, que é binário. A localidade é o 3E, aí a localidade eu vou pôr aqui. Então, como é que funciona? Passos para armazenamento. Primeiro, chip select igual a 0. Habilito o barramento de dados dela, né? Com esse chip select igual a 0. Depois, eu coloco no barramento de endereços a informação da localidade que eu quero. Que no caso é o 3E, em hexa. Depois, eu habilito a escrita, que é colocar o read e write para 0. Depois, eu coloco o dado que eu quero escrever no barramento de dados, que nesse exemplo é o 28. Pronto, armazenamos o dado 28 no endereço 3E.
né? Então, aqui seria uma sequência de armazenamento de dados em um determinado endereço, usando uma memória RAM. E aqui é uma memória RAM que foi feita aquela ligação de expansão dela, né? Agora, a parte teórica de hoje, que é essa parte básica aí de memórias, terminou. Vamos dar agora uma revisadinha na parte de código-fonte para a gente começar a trabalhar num projeto de um relógio. Então, relembrando, né, o nosso código-fonte em C, ele tem o bloco principal, né, ó, que ele começa aqui e termina aqui embaixo, ó, o bloco principal. Por isso que eu escrevo void main, abro e fecho parênteses, abro as chaves e fecho a chave aqui embaixo. E aí eu começo a escrever meu código. De que maneira? Primeira parte do código é o setup. O que eu faço no setup? Configuro os pinos como entrada ou saída, configuro o nível lógico nesses pinos, níveis lógicos iniciais, configuro esses pinos para trabalharem como analógico ou para digitais, que por enquanto a gente só está trabalhando com digital, né? Por isso que essa primeira linha faz isso aqui, né? Depois, ele tem a parte do loop infinito. O que o loop infinito faz? Ele fica repetindo infinitamente as nossas ações. Então, eu posso ter como exemplo uma ação de teste de condição, que aí eu uso o if. Né? O if ele faz um teste de condição, que pode ser um botão, que eu estou testando, se ele foi pressionado ou não. E se ele for pressionado, eu tenho ações que eu vou escrever aqui para se realmente esse botão foi pressionado, para ação verdadeira. Se ele não foi pressionado, eu tenho o bloco do else, que são as ações para quando o botão não for pressionado. Quando a condição de teste aqui for falsa, né? Eu que estou dando um exemplo como botão. E eu fico nesse laço infinitamente, né? Então, o while, ele tem esse bloco aqui, né? Ó, daqui até essa chave aqui, né? Tem a chave de abertura dele aqui, chave de fechamento aqui. Temos uma chave de abertura para o if, condição verdadeira, com a fechamento dela. E temos uma chave para o else, de abertura, com o fechamento dela aqui. Ligação. Então, para que a gente escreva um código-fonte e faça os testes, né, conforme os níveis lógicos determinados pelo projeto, eu preciso de alguns detalhes, tipo o meu botão. Quando eu pressiono o botão, eu vou ter nível alto ou nível baixo no pino? Isso aí depende da ligação. O meu LED. Como eu vou ligar o meu LED? Com nível alto ou com nível baixo? Também depende da ligação que eu faço nele. As ligações mais comuns que a gente tem trabalhado é a de botões com pull-up, né? Então, botão com pull-up, eu tenho o resistor de pull-up ligado no VCC, o botão ligado no GND, essa derivação é o nível lógico que eu vou testar, né? Que vai ser ligado lá no pino. Então, quando a chave está aberta, eu tenho nível alto nesse pino. Quando a chave está fechada, nível baixo. Os LEDs no modo catodo comum, eu ligo esse LED colocando nível alto no pino. Né? Coloco o nível alto, o LED emite luz. Se eu colocar nível baixo, o LED não emite luz. Catodo comum, porque todos os catodos são comuns. Estão na mesma ligação, no caso GND. E o nosso projeto de hoje, ele foca um relógio binário, que eu acho que é um projeto bem legal para treinar código. Quem ainda não pegou o jeito aí da programação em linguagem C, eu acho que o legal é esse projeto hoje. Esse projeto hoje vai abrir um campo legal aí de programação aí para vocês. Como que é o relógio binário? O relógio binário, ele vai me dar o valor da hora, do minuto e do segundo usando o sistema binário. Como é que a gente faz isso? Eu coloco o LED. LED aceso é 1, LED apagado é 0. E eu tenho que pôr esses LEDs numa determinada sequência para eu ter a contagem correta, né? Binária, contagem crescente, né? Porque um relógio eu preciso ter um contador de 00 até 59
2, né, de 00 até 59, e mais um contador que vai de 0 até 12, ou de 0 a 23, então vai depender aí da estrutura do relógio. Aqui eu posso usar, para fazer essa contagem, um porte, porque o porte ele já tem o bit menos significativo, que vai ser o bit 0, que é o da direita. O bit mais significativo é o bit da esquerda. Então, aqui, como exemplo, o porte D igual a 0, se eu gerar essa ação, porte D igual a 0, nenhum LED liga. Se eu tiver 8 LEDs ligados aqui, nenhum LED vai ligar. Se eu colocar porte D mais, o que vai acontecer? Eu somo 1 ao porte D. Era 0, passou a ser 1. Ó. Então, vai ligar o LED do bit menos significativo. O LED 0 aqui. Aí eu faço mais uma ação aqui. Porte D mais. Era 1, ficou 2. Só que no porte eu vou ler 1, 0. 1, 0 em binário é 2 em decimal. Mais um porte D mais foi para 3. 1, 1. Porte D foi para 4. 1, 0, 0. Então, é essa notação que eu vou enxergar nesse relógio binário. Até que a gente chegue no 255. Mas, claro, a gente não vai usar o 255. A gente vai parar no 59 e 12 também, né? Ou no 59 para representar segundos e minutos e 12 para representar hora. O porte D+, se eu estou no 255, eu gero um porte D++, ou seja, 255 mais 1 é 256. Só que, ó, com 8 bits eu não tenho 256. Como que seria o 256? Eu tinha que ter mais um bit aqui com 1 e 8 zeros. Aí eu teria aqui o 256. Mas o nosso porte é só de 8 bits, tá? No caso aqui o porte D, ele é de 8 bits. O define, né? O define é uma diretiva de pré-processamento. Sempre que eu tenho o jogo da velha iniciando uma diretiva, o pré-processador, que é uma parte do nosso compilador, que vai gerar as ações para esse pré-processamento que eu estou pedindo. No caso, o define, ele troca o nome do pino por um outro nome. No caso aqui, ó, define B0, eu criei o label B0 no lugar do porte B.RB0, ou seja, onde tiver escrito no código ó, B0, o compilador vai associar o porte B.RB0. Fica mais fácil, né, da gente começar a visualizar o código fazendo isso. O L0, ele foi trocado por porte... O porte D.RD0 foi trocado pelo L0. Ou seja, todo lugar que tiver L0 é o porte D.RD0. Né? Então, eu tenho aqui, né, ó, tris, o porte, tris e porte, né? Então, estou configurando aqui um botão e o nível lógico 1 também. E aqui o tris D.RD0 também vai ser, sei lá, um sinal de entrada aqui, né? Aqui, na verdade, como eu estou usando o LED, esse aqui é 0, viu? Ó. Tem que configurar esse tris como saída aqui, tá? E o nível lógico inicial, eu também... Vamos colocar nível 0 aqui, o nível lógico inicial desses dois aí, tá? Então, aqui no RB0 eu teria um botão, e aqui no RD0 eu teria um LED. Porque no laço infinito eu estou fazendo justamente esse teste, né? Eu estou testando o nível lógico do pino B0. O que é B0? É porte B.RB0, com nível lógico 0. Se isso aqui for verdade, ele coloca nível 1 no L0. O que é L0? Porte D.RD0. Se não, ele coloca nível 0. Dá um delay e volta para fazer o teste. Então, se eu pressionar o botão, se tiver um botão e se tiver um LED, o botão tem que estar no modo
com pull-up, né? O botão tem que estar ligado com pull-up e o LED no modo catodo comum. Se eu pressionar o botão, o LED liga. Se eu tirar o dedo do botão, o LED desliga, né? É isso que esse código faz. Mas o objetivo desse código é trabalhar com o define aqui. Entender o define. O hardware que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, do nosso relógio binário. Então, eu vou ter 8 botões, mas desses 8 botões, olha só, nós só estamos utilizando 4. O B0 ajusta minuto, o B1 ajusta a hora, o B2 incrementa o ajuste selecionado, o B3 volta para o modo do relógio. Temos 3 LEDs aqui que representam o AM, o PM, o ajuste. Quando você entra no modo ajuste, né, esse LED vai acender. Que ajuste o quê? Minuto e hora. Tem uma informação aqui do 59, é 11101. O 12 é 1100. E aqui embaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs para o segundo, 6 LEDs para os minutos e 4 LEDs para as horas. Ah, mas por que eu não uso 8? Porque não precisa de 8 para chegar até os 59. Com 6, a gente já chega até valores maiores que 59, né? Com 6 LEDs. Então, eu vou ter uma indicação binária. Tem 2 LEDzinhos aqui que ele fica ligando e desligando, né, a cada segundo, né, para aquele pisca-pisca do segundo lá que tem nos relógios digitais. Qual é o ponto de partida? Então, o ponto de partida é esse código aqui. Tá? Então, esse código, o que ele faz? É o ponto de partida para vocês gerarem o segundo. Né? Então, esse código ele já tem todo o setup preparado aqui, tanto do tris A, tris B, tris C, tris D e tris E. Voltando lá no circuito, ó, nós temos no circuito vamos dar um zoom aqui, ó. As horas estão ligadas no porte A. Os minutos no porte C. Os segundos no porte D. E tem alguns pinos aqui separados, ó, para o ajuste de hora, que é o RD6, o RE0, que é o PM, para o AM eu coloquei o RE1, tá? É uma sugestão de pinos aqui para vocês usarem para esse relógio aí, que já está casando com esse setup aqui, ó. Né? É importante ter nesse setup o ADCOM 1 igual a 7, porque os pinos do porte A e do porte E, eles são analógicos, então eu tenho que tratar eles como digitais aqui. Se você escrever ADCOM 1 igual a 7, significa que todos os pinos analógicos, eles serão configurados como digitais. E o IO1? Vamos ver esse IO1 aí, ó. O que esse IO1 faz? Observe o IO1. Ele vai incrementar o porte D de 00 até 59 a cada 1 segundo. Então, olha só, tem um if aqui testando quando o porte D for 60. Quando for 60, ele zera o porte D. Isso aqui eu limitei a contagem até 59, porque quando for 60, ele zera. O delay de 1 segundo e aqui porte D++. Olha só, porte D++ a cada 1 segundo. Porte D++ a cada 1 segundo. Quando for 60, volta do zero. Né? Então, esse é o código do segundo. Vocês precisam continuar esse código testando o porte D. Quando for 60, ele tem que incrementar 1 minuto. Aí incrementa 1 minuto. 1 minuto, quando for 60, incrementa a hora. Né? Então, a lógica está aqui agora para terminar o relógio. Está começado aqui com os segundos.
Falta completar aqui a lógica para o minuto e a hora, né? Depois vocês incrementam, façam lá os ajustes, né? Botões de ajuste. Então, o relógio binário, ó, o porte dele está sendo utilizado para os segundos, o porte C para os minutos, conforme está lá no circuito. O porte A para horas, o RE0 é a frequência, que fica lá ligando e desligando. O RE1 é o AM, que é antes do meio-dia, né? Anti-meridien. O RE2 é o PM, que é o pós-meridien, é depois do meio-dia. O RD6 é o modo ajuste. E os B0, B1, B2 e B3 são os ajustes, né? De minuto, hora, incrementa, né? Faltou um N aqui. E o B3 volta ao modo relógio. Então, aqui tem um detalhe aqui dos pinos, só um destaque aqui que foi feito dos pinos. Vamos fazer um teste aqui no nosso... Vou demonstrar aqui o nosso relógio funcionando. Aqui é o circuito da memória. Vamos desligar ele. Deixa eu pegar aqui o do nosso relógio. Não. Carregou aqui, ó, o nosso circuitinho lá do relógio. Vamos fazer primeiro aquele teste dos segundos, ó. Só o código do segundo. Observem esse detalhe do 8 MHz, hein? Para ter um ciclo de máquina condizente com o que vocês estão compilando, senão pode ter diferença de tempos aqui. Esse código vai ter uma diferença de tempo porque eu acelerei um pouquinho ele. Em vez de deixar 1000 milissegundos, ele está incrementando os segundos a cada, acho que 200 ou 500 milissegundos aí, ó. Observem que quando chegar no valor 111011, que é o 59, ele volta para o zero. Vamos lá, ó. Tá quase lá, ó. 1110. Então, ele está funcionando só aquela lógica do segundo. Então, a ideia é que vocês façam por etapas. O do segundo já está pronto lá, é aquele código. Aí vocês vão usar aquele mesmo código para implementar os minutos. Aí testa os minutos. Funcionou? Legal. Aí implementa a hora. Opa, legal, funcionou a hora. Faz o pisca-pisca aqui, ó, dos segundos, os dois LEDzinhos aqui. Opa, funcionou. Aí trabalha na lógica de ajuste. Vamos ver o relógio completo funcionando. Então, tá aqui o relógio completo, ó, começou a funcionar. Tá? Então, as horas é de 1 a 12, né? Então, ele está marcando 1 hora, 0 minutos e alguns segundos aqui, AM. Vamos fazer um ajuste nele, tá? Agora, eu tenho as horas aqui é de 1 a 12, né? Então, nós temos 8 horas. Então, eu vou entrar aqui no modo ajuste hora, ó, B1. Seleciono o B1, olha só, ele entrou aqui ele ligou o LED ajuste. Para incrementar, eu uso o B2, né? Ó. Então, o B2 ele está incrementando a hora. Só que é o seguinte, agora é PM. Quando ele mudar para 12 lá, ele muda do AM por PM, ó, foi para o PM. Então, tá 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, regulei para 8. Vou voltar para o modo relógio, B3. Ele voltou a funcionar. Então, agora está 8 horas, 0 minutos, né? E o segundo começou agora também. Olha só, nós estamos 8h16. Então, eu vou entrar agora no ajuste minuto, que é o B0. Ó.
Selecionei o B0. Olha lá, entrou no ajuste aqui, ó, acendeu a luz ajuste. E eu vou usar o B2 para incrementar o ajuste selecionado. Então agora eu tenho... aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ó, vou pôr 16, que já deu 16, tá? E vou voltar ao modo relógio, B3. Prontinho. Nosso relógio está ajustado. E eu programei ele sempre para zerar os segundos, quando a gente faz o ajuste ou do minuto ou das horas, né? Então, ele está agora ajustado para a hora de 8 horas PM, 16 minutos, né? Apesar de já ter pulado já para o 17. Então, depois que os segundos, vamos esperar aí dar um segundo, e observem os minutos, ele vai incrementar, né? Mais um, aí vai para 17, né? Por enquanto está 16. Então, quando ele chegar lá no 59, que é 31011, aí ele dá o incremento do minuto. E quando o minuto também chegar depois no 59, mais um, ele incrementa a hora, né? Então, vamos lá, estamos esperando aí ele chegar no 59 para, né, dar esse incremento. Então, pulou agora, ó, tá quase perto lá do 59, ó. Observe um minuto, ó lá, incrementou mais um minuto agora. Acendeu o M0. Inclusive, eu estou chamando, né, os LEDs de S0, S1 até S5 de segundo, M0 até M5 de minuto, H0, H3 de hora, né? Então tá aí nosso relógio. Então a ideia, pessoal, além de vocês treinarem a lógica agora, né, de pinos de I/O, é um projetinho que antigamente na serviço de eletrônica tinha muito, né? Relógio binário, né? Claro, tem que entender o sistema binário. Se não entender o sistema binário, não vai entender nada do relógio aqui, né?